Em meio à incerteza do Amazonas em permanecer ou não com a alíquota diferenciada de 12% de ICMS, a vinda do ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, a Manaus, reacendeu a esperança do Estado. Ele declarou total apoio ao pleito amazonense, o que fortalece o modelo Zona Franca. Na Assembleia, o deputado Sidney Leite destacou a declaração do ministro e defendeu um diálogo mais intenso com autoridades da esfera federal. A presença dele é importante para que ele possa conhecer em profundidade este modelo, o nível de tecnologia, o nível de produtividade dos nossos trabalhadores, como também os desafios que enfrenta a Zona Franca de Manaus. Não só no que diz respeito à sua reestruturação, como a logística na cidade de Manaus. Hoje, todo o governo federal sabe da importância que é o polo industrial para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas e para o Brasil. E nós estamos falando de um governo que tem demonstrado claramente um propósito de continuar ajudando a Zona Franca. É um polo industrial importante para o Brasil, não é apenas para a região amazônica, de maneira que não pode haver prejuízo nem perda de competitividade do polo. Nessa reforma do ICMS, essa é uma questão que está colocada como prioridade. Projeto de emenda à Constituição do Estado, número 18, de autoria do deputado Chico Preto, cria um piso mínimo de investimento para as atividades de pecuária, agricultura e pesca. O objetivo é desenvolver o setor primário como alternativa econômica ao polo industrial de Manaus. Em plenário, o parlamentar destacou o projeto. E a partir daí, todo o orçamento da Secretaria de Estado da Produção e demais entidades que compõem o sistema de produção do Amazonas passam a ter um recurso garantido ano após ano para que nós possamos consolidar políticas públicas em torno do setor primário, que é o segmento mais viável para a geração de trabalho e distribuição de renda no interior do Estado. Agentes de endemias cobram do poder público melhores condições de trabalho e equipamentos de proteção individual para exercer a função. Uma audiência pública foi realizada na casa para discutir o assunto. E nós precisamos saber quais foram as posições da FPS para que o outro lado, aquele lado que convém com o Estado, também estivesse cumprindo com isso aí. Tá? Por favor, o senhor envie para nós essa questão. Com relação aqui ao nosso doutor Romeu, essa questão da polinesterase, eu já entendi que não é todo servidor, mas sim aquele servidor que trabalha diretamente com substâncias tóxicas, inseticidas. Eu lhe pergunto, tem um cronograma de exame dessa polinesterase? Se o senhor tem esse cronograma, o senhor pode fornecer à comissão, ou pode dar conhecimento, inclusive, aos agentes? O deputado José Ricardo usou a tribuna para cobrar um melhor serviço de abastecimento de água na capital. O parlamentar propôs a realização de uma audiência pública para discutir o funcionamento do PROAMA, o programa do governo do estado que pretende pôr fim à irregularidade do sistema. O que está sendo noticiado é que está havendo entendimentos entre o governo do estado, que construiu o PROAMA, aquela estrutura toda de captação e tratamento de água na Zona Leste, e a prefeitura, ou seja, entendimentos para formar um consórcio. Precisamos saber o que está sendo finalizado, quais são os compromissos de cada parte e depois quem vai operar o PROAMA. Há notícias também que talvez seja a Manaus Ambiental. Então, nós precisamos saber, porque essa empresa ela tem um contrato que ela não cumpriu até agora, aqui em Manaus, para abastecer água e tratamento de esgoto. Para que nós conheçamos as tratativas do governo e da prefeitura que levarão o PROAMA ao seu pleno funcionamento e à entrega da água, que é muito importante para a saúde pública, para a dignidade das pessoas que moram na Zona Leste, no bairro de São José, Tancredo Neves, Cidade de Deus, Jorge Teixeira, bairros da Zona Norte de Manaus, o próprio bairro do Amazonino Mendes, enfim, outros núcleos da Cidade Nova. O que espero eu é que a Assembleia, através dessa audiência pública, de outros debates, possa influenciar, possa acelerar as providências necessárias para que o PROAMA entre em funcionamento, cumprindo o papel que o povo espera que ele venha realmente cumprir. O deputado Marcelo Ramos cobrou do governo do estado a realização do curso de formação de delegado para os candidatos aprovados no concurso público. De acordo com o parlamentar, no interior do Amazonas, investigadores realizam atividades que seriam de competência dos delegados. Na medida em que a função do delegado ela tem natureza investigativa, portanto ele é formado para investigar, enquanto o policial militar tem uma função repressiva, ele é formado para reprimir o crime, portanto não tem nenhuma identidade a formação do policial militar
com o exercício da função de delegado de polícia. Dia 30 de abril foi publicado o destaque orçamentário do orçamento da Secretaria de Segurança para o CETAM, com os 190 mil necessários para a realização do curso de formação. E mesmo assim, até hoje, nenhum deles foi convocado para iniciar o curso. O governo precisa imediatamente convocar o curso, iniciar o curso de formação para que esses delegados possam substituir a situação irregular em uma série de delegacias no interior do estado. Ao destacar as atividades da Semana Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o deputado Luiz Castro criticou o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. O gestor também foi alvo no pronunciamento do deputado Marcelo Ramos, que enfatizou a criação de 280 cargos comissionados na estrutura do município. A impunidade, no caso de Coari, é um escândalo e ela conta com a conivência de grandes autoridades do nosso estado, de líderes políticos do nosso estado que não se envergonham de apoiar essa impunidade, de apoiar essa situação absurda. Na África do Sul, quando Nelson Mandela estava preso, o governo segregacionista do apartheid, ele foi progressivamente isolado do convívio, do apoio, das relações políticas e econômicas das grandes nações. É isso que devia estar acontecendo aqui em relação a Coari por parte do governo do estado, é isso que devia estar acontecendo aqui por parte do governo federal, é isso que devia estar acontecendo aqui por parte da bancada de deputados federais e senadores, do governador. Era segregar aquele regime que está instalado em Coari, porque ele é um regime de pedofilia, de exploração sexual de menores e de corrupção. Entrei com uma representação, conversei com o presidente do tribunal, o relator das contas de Coari é o conselheiro Josué Filho, estarei com ele na semana que vem, para pedir que seja conferida uma medida cautelar no sentido de anular a contratação desses concursados. Não só pela ilegalidade de convocar 280 pessoas para cargo comissionado, pela desproporcionalidade diante do tamanho do município, mas também por ilegalidades formais. Por exemplo, você só pode ter cargo comissionado para funções de chefia ou assessoramento. E os cargos comissionados foram criados com a função de administrador de bairro e administrador comunitário. Isso nem é chefia e nem é assessoramento, portanto não caberia. E o que é mais grave, a lei foi publicada criando os cargos, mas sem estabelecer o salário desses cargos. São duas coisas absolutamente ilegais e, portanto, essa lei tem que ser imediatamente suspensa por ato do Tribunal de Contas do Estado. E o deputado Sidney Leite fez um balanço das conferências municipais de educação já realizadas em 17 cidades do interior. Até o fim do mês, a conferência deve alcançar mais 33 municípios. O parlamentar também defendeu a criação de uma universidade na região do Alto Solimões. Nós temos todo o campo da biotecnologia, nós temos os conhecimentos tradicionais, nós temos necessidade de fornecimento de proteína animal no estado, que há uma demanda, e há um profundo conhecimento sobre captura de peixe, e nós podemos fazer isso. Nós temos toda uma realidade de frutas diferenciadas naquela região. Enfim, nós temos um campo muito amplo e que podemos agregar desenvolvimento não só para os povos indígenas, mas também para quem não indígena. E agora os professores terão o direito de meia entrada em estádios, praças desportivas, casas que promovem lazer, entretenimento e cultura. A lei valerá para professores de todos os níveis de ensino público e privado. A iniciativa da lei partiu do deputado Abdala Frache. Para que os professores da rede pública e privada do Estado do Amazonas possam ter acesso a todos os eventos culturais, eventos artísticos, pagando o meu ingresso. É um benefício que vários estados do Brasil já contemplam a classe dos professores e nós resolvemos adotar essa ideia aqui no Amazonas e graças a Deus o projeto foi aprovado. Nós estamos esperando a sanção do governador Omar Aziz para que a classe dos professores do nosso estado sejam contemplados. Olá, boa tarde. Você que acabou de assistir ao resumo das atividades parlamentares de ontem, terça-feira, 21 de maio. Hoje, na sessão plenária, a Prefeitura do município de Coari, na região do Rio Negro Solimões, voltou a ser pauta de debate entre os parlamentares. Os deputados Marcelo Ramos, do PSB, e Abdala Frache, do Partido Trabalhista Nacional, repercutiram a criação de 280 cargos em comissão na estrutura daquele município. Quando anunciei que iria ao Tribunal de Contas,
levei em conta apenas o que noticiavam os jornais. A criação de 280 cargos comissionados, o que por si só é um absurdo. Mas ao reunir com a minha assessoria jurídica e preparar a representação relacionada ao tema, eu percebi que a situação ela é muito mais grave do que possa parecer. Na verdade, deputado Zé Ricardo, os 280 cargos comissionados criados pelo prefeito municipal de Coari, primeiro, eles atacam frontalmente o princípio da proporcionalidade, que é um princípio constitucional que estabelece uma norma e uma proporção entre a quantidade de servidores aprovados em concurso público e a quantidade de cargos comissionados. Portanto, a quantidade de cargos comissionados não pode nem aproximar-se da quantidade de servidores públicos, porque a regra é o servidor público concursado. A excepcionalidade, a exceção é o cargo comissionado. Nada, deputado Marcelo, que aconteça em Coari, sob a administração do prefeito Adail, me surpreenderá, me deixará com uma impressão positiva. Muito pelo contrário. O dia amanhece, a noite anoitece, e a gente fica sempre esperando para saber qual vai ser a nova loucura, o novo destempero, o novo destrambelho administrativo que, porventura, virá. E o deputado pelo PT, José Ricardo, narrou sua visita em escolas estaduais Dr. José Milton Bandeira e Maria do Céu Vaz de Oliveira, na zona urbana de Manaus, onde constatou problemas na estrutura física daquelas instituições. José Ricardo se deparou com a ausência de quadras poliesportivas, de auditórios, de câmaras de vigilância, além da falta de pedagogos. Professores e alunos da Escola Estadual Olga Falcone, localizada no Conjunto Santos Dumont, bairro da Paz, visitaram o plenário Rui Araújo. A sessão de hoje também teve como pauta a cobertura da Arena da Amazônia, a amazonense que foi vítima de cárcere privado na República Dominicana e o mutirão da Defensoria Estadual. Essas e outras notícias você acompanha em detalhes no Alean Notícias, que vai ao ar às 8h30 da noite com reprise às 10h. Fotos e texto da atividade parlamentar desta quarta-feira no portal Alean em alean.gov.br. Excelente resto de dia para você e até amanhã.